pessoal, meu nome é Everton e eu faço parte do PET Mecânica e hoje eu tô aqui para resolver com vocês esse exercício da disciplina de Sistema de Controle. O assunto do exercício é modelos elétricos e o enunciado diz o seguinte: encontre as equações diferenciais do sistema e a função de transferência entre EI e E0. Considere valores unitários para os elementos. Então agora a gente vai iniciar o exercício e inicialmente eu gostaria só de remontar esse circuito. Então primeiramente eu tenho um circuito montado normalmente, e agora eu vou passar ele para o domínio da frequência. Então eu vou colocar tudo em função de S. Então também fechei aqui, coloquei a fonte para a gente poder resolver o exercício. Eu acho esse exercício mais simples de ser resolvido por malhas. Eu tenho uma facilidade maior com malhas também, então eu vou resolver ele por malhas. Mas vocês poderiam resolver por nós ou da melhor maneira que acharem de resolver o sistema. Bom, então coloquei aqui a minha corrente I1 e I2 e agora a gente vai resolver cada uma. Então inicialmente vou começar aqui por I1, que passa por todo esse quadradinho aqui. Ele passa por EI1 entrando na parte negativa, esse sinal vai ser muito importante. Passa por R1 e passa por SL. Então coloquei aqui o menos E1 sobre S, porque está entrando pelo negativo, mais R1 sobre SL, já coloquei I1 em evidência, multiplicando os dois elementos, porque ele passa pelos dois elementos. Só que como o I1 está com a divisa de 2 com o SL no meio, a gente vai ter uma diferença. Então I2 está passando por aqui, I1 está passando por aqui, eles vão se subtrair nesse elemento. Então a gente vai ter menos SL vezes I2, e aí igual a zero, porque fechou essa equação. Indo para a equação 2, a gente tem I2 passando por todo esse bloquinho aqui. Então ele passa pelo SL, passa pelo R2 e passa pelo 1 sobre SC. Então, já colocando aqui as equações, então, colocando o I2 em evidência novamente, coloquei os elementos SL, R2 e 1 sobre SC. E como o SL está em divisa aqui, junto com o I1 passando ali, o I2 vai passar por aqui, o I1 vai passar por aqui, e eles vão se subtrair aqui nesse elemento. Então vai ter essa parcela aqui do menos SL multiplicado pelo I1. E aí a gente iguala a zero, acabou essa equação também. E aí a gente vai para a nossa terceira equação, que como não tem nada aqui nesse quadradinho, a gente vai considerar então que o E na zero é igual à única coisa que está aqui junto com ele, que é 1 sobre SC vezes o I2, que está aqui do lado. Feito isso, a gente já pode resolver nossas primeiras equações e achar nossas equações diferenciais. Então, dando continuidade para o exercício, eu vou considerar então que todos esses elementos têm valores unitários, assim como dito no enunciado, e aí eu vou reescrever todas essas equações, começando aqui pela equação 1, com os elementos R1, L, o C também, todos esses elementos com valor 1. Então a equação 1 vai ficar menos E1 sobre S, essa parte não muda, mais 1 mais S, que multiplica I1, menos S, que multiplica I2. A minha equação 2, ela vai ficar S mais 1 sobre S, tudo isso que multiplica I2, menos S, que multiplica I1, igual a zero. E aí nessa parte, eu acho que agora vale mais a pena a gente já começar a rearranjar os termos de uma forma que fique mais fácil de utilizá-los eles para os próximos passos. Então eu fiz aqui um MMC, basicamente coloquei ele o S dividindo por todos, resolvi, então o S vai dividir aqui por 1, vai multiplicar o S ali, vai ficar ao quadrado, esse 1 não tem nada embaixo, vai multiplicar por S, e esse S aqui vai multiplicar por 1. Então a gente vai ter S ao quadrado mais S mais 1 sobre S. E isso tudo multiplicando o I2, e já aproveitei e passei o I1, que estava negativo, para o outro lado, dessa forma já positivo, multiplicando S. E a nossa terceira equação, eu tenho então que 1 sobre SC, que vai ficar 1 sobre S multiplicando o I2. E agora, tendo essas equações com os valores unitários, a gente já pode passar para elas para achar as equações diferenciais do próprio exercício. Então, nesse momento agora, eu vou reorganizar as equações, eu vou multiplicar então tudo que tiver entre parênteses, eu vou multiplicar pelo termo da frente, para a gente poder chegar igual tá na resposta do gabarito, mas dessa forma a gente já tem as equações principais. Então, a minha equação 1, multiplicando, vai ficar dessa forma. Ponto importante,
Toda vez que eu multiplicar I1 por S, ele vai meio que ganhar uma bolinha em cima. Então, quando eu multiplicar por S, igual a gente está vendo aqui embaixo, ficou I1 com uma bolinha em cima. E se ele multiplica por IS ao quadrado, vai ficar com duas bolinhas. E assim por diante. Nesse exercício a gente só vai ter S ao quadrado, não vai ter nenhuma outra potência. Mas caso isso aconteça, acho que seguiria da mesma forma. Então, seguindo aqui a equação, a gente vai ter menos E1 mais I1 que multiplica 1 mesmo, mais I1 que multiplica S, menos I2 que multiplica S. Então aqui eu só rearranjei os termos para a gente poder chegar na resposta do gabarito. E agora na segunda equação. A gente tem I2 que multiplica S ao quadrado, então temos as duas bolinhas, mais I2 que multiplica S, mais I2 que multiplica 1, igual a I1 que está multiplicando S, e esse S que estava dividindo aqui, eu já passei multiplicando aqui para esse lado, então ficou I1 vezes S ao quadrado, ficou I1 com duas bolinhas. Aqui, reorganizando a equação para poder chegar assim conforme o gabarito, a gente tem então também a última equação, que é 0 é igual a 1 sobre S que multiplica I2. Então esse S que está aqui dividindo vai passar multiplicando aqui desse lado. A gente tem então que E ponto é igual a I2. Dessa forma, a primeira parte está resolvida das equações diferenciais. Agora a gente vai tentar resolver e chegar na parte da função de transferência entre E1 e E0. Então, dando continuidade ao exercício e seguindo para a segunda parte, a gente vai usar então a função de transferência entre E1 e E0, e a gente vai usar as mesmas equações antes de ter feito aquela multiplicação ali. Dessa forma vai ser mais fácil para resolver. Então a gente quer a função de transferência entre E1 e E0. Então a gente, na verdade, quer E0 sobre E1, porque assim como está no nosso exemplo aqui, no nosso exercício, E0 está no final. E sempre que a gente pede uma função de transferência, a gente sempre quer o nosso final pelo nosso início. Então vai ficar E0 sobre E1, já adiantando aqui como vai ficar a forma. E no primeiro passo agora, a gente vai ter que reorganizar essas equações novamente. Então, se eu quero E0 sobre E1, primeiro eu preciso achar uma equação onde tenho E0 e E1. Nessa equação aqui eu tenho E0 e I2. E nessa primeira equação eu tenho E1 e I2. Então eu preciso que essas duas equações aqui se conversem. Não dá para mim só isolar esse 2 aqui nessa equação e passar o E1 para cá ou E0 para lá, porque eu vou ter esse termo I1 aqui. Então eu preciso que esse 1 suma dessa equação. A melhor forma é isolar essa primeira equação, então isolar esse 1 da equação e isolar esse 1 da segunda equação. Dessa forma eu consigo que esses I1 se eliminem e todas as minhas três equações fiquem em função de I2, E1 e E0. I2 logo vai se cancelar, e aí eu vou ficar tudo em função de E1 e E0. Essa parte é mais confusa, eu acho que vai ficar mais resolvida agora no exercício, então a gente parte para a parte das equações mesmo. Então, dando continuidade ao exercício, seguindo aqui já direto para a minha primeira equação, ela vai ficar da seguinte forma. Como o meu objetivo é isolar I1S, eu vou colocar tudo que multiplica I1S de um lado e tudo que não está multiplicando I1S do outro lado. Então a única coisa que eu tinha multiplicando I1S era esse 1 mais S, que está aqui desse lado. E aí os outros termos, aqui, I2S e I1S, eu vou passar para o outro lado. Sempre respeitando os sinais, então eles vão passar positivos. E a coisa que mais pega aqui nesses exercícios vai ser principalmente a matemática e as partes do algebrismo. Eles são as partes mais complicadas mesmo. Então aqui eu já isolei I1, deixando aqui os outros termos já passando, e 1 mais S aqui já dividindo também. E da mesma forma eu vou fazer na segunda equação. Já utilizei aqui essa equação que tem o MMC, que é muito mais fácil de ser resolvida. Então aqui eu tenho o I1 isolado. O S só estava multiplicando por S, então eu passei esse S aqui dividindo. Ficou S ao quadrado embaixo, os termos de cima não mudaram. E aí agora que eu tenho essas duas equações em função de I1, eu posso igualar essas duas equações. Então igualando essas duas equações vai ficar da seguinte forma. Não tem nenhum segredo, eu só peguei toda essa parte aqui, coloquei de um lado e essa parte aqui ficou do outro. E agora eu vou isolar então o meu E1 e o meu I2. Vou deixar tudo que multiplica E1, que nesse momento não vai ser nada, e tudo que multiplica I2 do outro lado. Então, primeiro eu passei essa parte aqui de 1 mais S que estava dividindo tudo para o outro lado, multiplicando.
e logo depois eu passei o I2S vezes S de forma negativa para o outro lado. Dessa forma eu fiquei com a equação muito mais limpa. Então eu tenho o meu E1S, que é um dos meus objetivos da equação, já separado, e tudo em função de I2S está aqui desse lado. Agora, eu posso simplesmente colocar o I2S em evidência, que ele está multiplicando tudo. Então aqui eu abri um colchetes e coloquei toda a parte que o I2S está multiplicando para ficar mais fácil de ser resolvido no exercício. E bom, aqui eu acho que a gente tem que lembrar que ali no início a gente disse que E0S era igual a 1 sobre S que multiplica I2. Então, para a gente já deixar tudo em função de E1 e E0, que são o nosso objetivo, a gente pode só substituir, passar esse S aqui multiplicando para cá, e a nossa equação vai ficar S vezes E0, que é igual a I2. Então a gente substitui esse 2 aqui na equação por E0 e deixa tudo já conforme pede no exercício. Então, inicialmente passei aqui então o E0 para cá, deixei o S aqui no final, que agora a gente vai fazer a parte complicada, que é a matemática básica. Então a gente vai multiplicar toda essa parte aqui, em parênteses, vai rearranjar os termos e deixar eles um pouco mais simples. Então essa parte aqui eu vou fazer com bastante calma, principalmente porque a gente pode se perder nessa parte. Então eu vou começar direto multiplicando tudo isso aqui dentro por esse S que está aqui fora. Então, começando de trás para frente, esse S que está aqui fora vai multiplicar esse S que está sozinho e vai ficar menos S ao quadrado aqui embaixo. Essa era a parte fácil e agora vai vir a parte mais complicada. Como aqui a gente tem uma multiplicação, aqui é uma multiplicação isolada, esse S vai multiplicar tudo isso daqui de uma vez só. Então, primeiro a gente vai separar aqui em cada parte. Então, vamos imaginar que a gente tem essa parte aqui, multiplicando esse S aqui do fundo. Então, como a gente tem esse S multiplicando o 1, que multiplica tudo isso daqui está sendo dividido por S ao quadrado, esse S vai se cortar com um dos quadrados e toda essa parte aqui, S ao quadrado mais S mais 1 sobre S, vai multiplicar pelo 1. E é isso que a gente tem aqui embaixo. S ao quadrado mais S mais 1, porque não S ao quadrado, porque cortou sobre 1. E agora, para a segunda parte, a gente tem o nosso S multiplicando tudo isso daqui, que também está multiplicando S aqui. Como eu tenho S ao quadrado aqui embaixo, esse S, quando multiplicar com esse daqui, também vai ficar S ao quadrado. Então, esses dois vão se cortar e a única parte que vai sobrar vai ser essa daqui. Então, eu vou ter S ao quadrado mais S mais 1 menos o S ao quadrado que eu já tinha aqui. Então, feito essa parte mais complicada, a parte mais difícil agora que a gente vai fazer vai ser realmente o MMC. Então, desse S aqui, tudo aqui vai estar dividindo por 1. Então, vai aumentar 1 grau nos polinômios de S, e esse 1 vai virar um S também. Então, vai ficar S ao quadrado mais S mais 1 mais S ao cubo mais S ao quadrado mais S menos S ao cubo. E agora a gente vai organizar os termos. Então, aqui eu tenho 2 termos com S ao quadrado positivos. Então, eu vou ficar com 2S ao quadrado. Eu tenho um termo de S ao cubo que se cancela com um termo de S ao cubo. Eu tenho 2 termos de S grau 1 e eu tenho o número 1 sozinho aqui. Então, organizando tudo, vai ficar dessa forma aqui. Agora eu já passei o E0 também dividindo para cá. Então, eu vou ficar com E1 sobre E0, que é igual a 2S ao quadrado mais 2S mais 1 sobre S. Só que na nossa resposta está dizendo aqui que eu quero E0 sobre 1. E é exatamente isso, eu quero o final sobre o início. Então, tipo, eu posso fazer de uma forma mais simples, apenas multiplicando, elevando na menos 1, que eu só vou inverter as equações. Então, dessa forma, eu já chego na resposta direta, que é E0 sobre E1, que é isso que está pedindo ali na equação, a função de transferência. E eu vou ficar com S sobre 2S ao quadrado mais 2S mais 1. Aqui o resultado já está correto, não precisaria ir além. Mas como a gente quer chegar no gabarito do professor, a gente faz um esforço e multiplica então a parte de cima por 2 e divide por 2. É a mesma coisa que multiplicar por 1. 2 divididos por 2 vai ser multiplicar por 1. Então ficou aqui então 2S sobre S ao quadrado mais S mais 0,5.
Dessa forma a gente completa então o exercício. Espero que tenham gostado do exercício, espero que tenha sido explicativo. Qualquer dúvida, mandem pro Pet Mechanic, escrevam aí no comentário. Peço que deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal para mais vídeos assim. Obrigado, pessoal, e bons estudos.